Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos no 9º vídeo dessa série de 13 vídeos sobre o livro de Hebreus e nós vamos agora estudar sobre Jesus, o sacrifício perfeito. Bom, neste vídeo aqui, então, nós teremos aqui os quadros Na Linha do Rodapé com o Marcos André, as perguntas para a discussão de sexta-feira no finalzinho do vídeo também, que é o Marcos André, o nosso hashtag Fui Até o Segundo Marcos. Teremos aqui na ponta da linha com o Ricardo, onde nós vamos trazer aqui na ponta da linha de sábado, domingo, segunda-feira. Teremos uma entrelinha aqui com o livro O Senhor das Moscas, de William Golding, um livro de 1954, né, que fala sobre um grupo lá de meninos britânicos perdidos numa ilha desabitada e eles tentando lá se autogovernar. Vai ser uma ponte muito legal que o Ricardo vai trazer aqui para nós. E também teremos, né, a participação aqui do Alexandre na ponta da linha de terça, quarta e quinta-feira. Bom, pessoal, lembrando sempre, se você gostar do nosso conteúdo, fica aquele incentivo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, isso é muito importante para o canal, deixa o sininho acionado para você receber as notificações do canal e, claro, né, compartilhe o vídeo se você achar interessante para que contribua aí com a vida espiritual de alguém, que alguém se aproxime, né, da palavra de Deus. Na verdade, se aproxime do autor dessa palavra, né, através da palavra, usando aqui os recursos, né, do canal Entre Linhas, beleza, pessoal? E também, claro, fica aquele apelo, né, se puder, tiver um tempinho, comente no livro, isso gera engajamento no conteúdo e, claro, promove o conteúdo dentro da plataforma, beleza? E depois da vinheta, teremos aqui os comentários, então, nas entrelinhas. Mas, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, esse é o momento então de nós conhecermos aqui nos comentários das entrelinhas. O primeiro comentário que nós temos aqui no vídeo 8, vídeo do tema passado, né? João Cavaco, nosso amigo lá de Portugal, Lisboa, central de Lisboa, na União Europeia. Louvado seja Deus pelo testemunho expositivo. Complementaria ainda, e ele traz sempre aquele resumo, e repito, João Cavaco, abre um canal aí no YouTube, nas redes sociais aí, você tem conteúdo. Primeira parte, ele coloca a aliança única e eterna e vem tratando sobre o significado dela. Depois, o universalismo da lei no coração e a sua eternidade como solução das perseguições aos judeus e aos cristãos, ou judeus cristãos. E aí, ele encerra aqui, por último, nas conclusões, dizendo assim: no essencial, a carta de Hebreus é uma exortação para se continuar de forma dinâmica a relacionar-se com Deus e o próximo, mesmo sendo inimigos e adversários. Engana-se quem julga que esta carta é uma chamada de atenção somente aos judeus arcaicos e extremistas. No essencial, é uma chamada de atenção de que a salvação é uma relação dinâmica com convites constantes e pacientes de um Deus desafiador nas suas criações à medida que se aproxima do ser humano e do universo por tempo eterno e infinito. No fundo, esta carta, ele complementa, parece querer respostas a esta pergunta simples: queres viver eternamente? A partir de agora, pela fé em aliança com Deus o Pai, por Cristo no Espírito Santo? Essa é a pergunta, né? E que nós temos que fazer, né, irmão João? Você quer viver eternamente? Esse assunto eternidade está, né, ocupando muito a minha mente ultimamente, né? E que ocupe a sua mente também. Que nós vivamos já a eternidade, o pedacinho da nossa vida eterna, porque ela já começou. Edilza Nascimento, nossa amiga, irmã querida, bom sábado, feliz semana, ótima escolha do livro, realmente, né? O livro A Minha Luta, lá do Adolf Hitler, na mosca. O sujeito é uma unanimidade falando coisas absurdas durante o ano inteiro. Espero que a experiência ponha algum juízo na cabeça dele. É adulto e responsável. É isso aí. Helena Saraiva, Marcos André, que bom que você continua fazendo a diferença no canal Entre Linhas. Vocês são a bênção, meninos. Fui até o segundo Marcos, ou seja, até o fim do banquete. Se cuidem. Feliz semana. E o Marcos responde: obrigado pelo carinho, Helena, mas agradeço ao Lúcio, ele que apresenta aí as ideias. Na verdade, a ideia aqui é do grupo inteiro, né? E nós só executamos. Mas que bom que estamos aqui, né, povo? Esmeralda Viana, minha sogra lá de Maringá, inclusive esse final de semana estamos indo para lá.
ela diz assim: assistir, compartilhei, curti, compartilhei. Mais uma semana se inicia, mais uma entrelinha maravilhosa, vamos estudar a lição. Obrigado, Deus, continue abençoando a todos vocês. A Hilda Pinheiro Silva, feliz semana, entrelinhas. É isso aí, Hilda, curtindo e compartilhando, porque é a melhor lição da Escola Sabatina. Obrigado, Hilda. E manda um abraço, né, pro filhão lá, o Ian. Anete Clélia Clemasco, o sacerdócio do mal me lembra Apocalipse 13, o capítulo 13 de Apocalipse. Anete Clélia ainda fala assim: não deu para linkar. E a Martins Jus, acho que é a primeira vez, será que está comentando conosco, Martins? Mas ela comenta assim: oportuna e excelente pontuação, como sempre, acerca da lição. No que tange as questões pontuadas no Entre Linhas, né, minha luta lá de Hitler, nota-se o quanto uma pessoa frustrada na vida pode convergir suas forças para o mal e o quanto a desinformação consegue facilmente adeptos cegos mentalmente. Qualquer semelhança ao que vivenciamos, se não for de mera coincidência, é uma prévia do que pode vir. Realmente, Martins Jus, né, é o que nós estamos vivendo, né? A gente às vezes, em 2000, assim, quando eu me converti, né, 2004, 2005, às vezes você estuda a profecia e fala: mas como, né? O mundo está tão lindo, caminhando aí para as belezas, e aí você vê, né, a humanidade ela sempre recai nos mesmos erros. Eu tenho uma frasezinha aqui, não sei se é minha, mas eu sempre falo assim: a Terra é redonda e a história humana ela é cíclica, né? Ela vai caindo nos mesmos erros. Depois que a gente estudou a Bíblia, então é aí que você fez, né? Que o povo de Israel vai caindo nos mesmos erros com o passar do tempo. E nós também, claro, né? Vanderlei Jacob, beleza, tenho para mim que esta é a pergunta do rodapé da lição de terça. Sim, Cristo atendeu às exigências da obediência da aliança. Diante disso, qual é o papel da obediência em nossa vida? Vanderlei Jacob pergunta: qual que é o papel da obediência em nossa vida, então? Uma coisa na meditação de hoje de manhã, que falando com o grupo, eu compartilho aqui com o Vanderlei Jacob, sem referência, mas assim, os nãos de Deus é o não do pai que fala assim: não põe a mão na tomada. E muitos, né, acham que isso é uma prisão, que a religião te bitola, né? Mas os nãos de Deus sempre é falando assim: ó, não põe o dedo na tomada. Eu sou teu pai, eu sou teu criador, confia em mim, siga os meus conselhos, né? A mitzvah, que vocês vão longe. Então é isso, né? Pelo menos é o que eu tento viver. Sandra Bittar, nos comentários das entrelinhas aqui, a Sandra é outra, hein, Sandra? Depois tem que passar o Instagram aqui da Sandra pra gente seguir ela. Oi meninos, familiares e família Entre Linhas. Essa semana está repleta de atividades. Além da leitura e reflexão da meditação diária, leitura, estudo das escrituras e a lição da Escola Sabatina Entre Linhas, estamos nos 10 dias de oração, nós aqui também, né? Aqui na Central também de Campo Mourão. Como sempre, é uma bênção para todos. Estudar as escrituras amplia nosso entendimento em todos os aspectos de nossa vida. Apenas devemos permitir que Jesus ocupe o nosso coração por inteiro. Mesmo conhecendo através da história e de conhecidos os horrores do nazismo, não conseguimos mensurar o impacto dele na vida das pessoas e do planeta. Não li o livro citado e acredito que não vou ler, mas já o conhecia. Concordo com o Ricardo que devemos e podemos colocar em prática o que Jesus nos ensina o tempo todo em várias passagens nas Escrituras. Devemos orar. Jesus veio e virá por todos nós pecadores e cada um responderá por suas escolhas, pelos seus atos. A semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. E como Alexandre destaca, a nossa necessidade de Deus, entender e viver Jesus, demonstra o quanto nós necessitamos da misericórdia de Cristo. Hashtag fui até o segundo Marcos. Muito obrigado pelas orações, motivação e a riqueza dos comentários e as respostas. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Um abraço também para você, Sandra Bittar, por dedicar aí tanto tempo e sempre trazer esses comentários aqui no nosso canal. Fátima Kokiko fala assim: muito bem explicado. Deus abençoe e proteja vocês. A Fátima, acho que também é a primeira vez que comenta. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu sei que você às vezes não tem muito tempo de comentar, ouve no celular, ouve indo para o trabalho, ouve caminhando, mas agradecemos aqueles, né, que tiveram um pouquinho de tempo aqui, comentaram, deram joinha, compartilharam. É muito importante aí para a expansão do conteúdo na plataforma do YouTube. Beleza, pessoal? Vamos então agora ao que interessa, né? Claro que os comentários eu gosto, né? Mas vamos ao outro prato do banquete, que pessoal, os comentários aqui a gente já estreita um pouco o laço, mas vamos então agora para o próximo quadro. Vamos ver se eu consigo pôr aqui o nosso amigo Marcos André no quadro Na Linha do Rodapé.
E antes dele trazer aqui na linha do rodapé, né, ele sempre inicia todo esse estudo com uma oração. Então, parceiro Marcos, né, agora é com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Palavra de Deus junto com você na nossa grande classe bíblica que se reúne aqui semanalmente. Mais uma vez eu quero convidar você a orar comigo no sentido de pedir a orientação de Deus para o estudo que nós vamos fazer hoje. E hoje eu quero incluir também na nossa oração um pedido a respeito da cidade de Petrópolis. Eu creio que todos estão acompanhando aí os noticiários. Uma grande tragédia que abateu essa cidade, é vizinha, né? A cidade aqui é vizinha de onde eu moro, tenho alguns amigos lá, graças a Deus não foram afetados diretamente pelos problemas que aconteceram, mas nós nos compadecemos das pessoas, especialmente dos enlutados, né? Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado e pela tua mão estendida, nos trazendo todas as bênçãos e nos suprindo todas as necessidades. Mais uma vez nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito nos oriente no estudo que vamos fazer hoje e que a tua palavra, que está escrita há tantos séculos, possa ser revigorada para nos demonstrar como nós devemos agir, como nós devemos viver e como o Evangelho deve ser aplicado na nossa vida. Também queremos te pedir, Senhor, a respeito da cidade de Petrópolis, especialmente pelos afetados por essa grande tragédia. Queremos que o Senhor esteja presente na vida de cada pessoa, suprindo as necessidades daqueles que estão carentes de alguma coisa e também consolando aqueles que estão enlutados. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor perdoe as nossas falhas e os nossos pecados e que o Teu Santo Espírito nos ponha à disposição para que possamos sofrer as transformações que são necessárias para estarmos no campo de atuação da Tua graça. É o que nós te pedimos, por Jesus. Amém. Muito bem, a lição dessa semana ela trata a respeito do sacrifício perfeito de Jesus. E o autor começa dizendo que a cruz, né, ela era um objeto de vergonha para o Império Romano, para os romanos de uma maneira geral, e até mesmo os primeiros cristãos evitaram utilizar esse símbolo. O apóstolo Paulo, no entanto, diz que a mensagem que ele pregava era a mensagem da cruz, destacando que a cruz é central na pregação do Evangelho e certamente não há como desassociar o sacrifício de Jesus, a cruz do Calvário, da mensagem do Evangelho. Na parte de segunda-feira, nós temos aqui uma pergunta: por que os sacrifícios eram necessários, né? E o autor expõe a respeito desse tema, dizendo que o salário do pecado é a morte, né? E que a transgressão ela criou um aparente dilema. O autor coloca aqui como um dilema, mas na verdade esse dilema está só na nossa perspectiva. Sob a perspectiva de Deus, ele já sabia exatamente o que iria fazer, né? O plano da salvação já havia sido estabelecido, porque a aliança ela exige a morte do transgressor. Como nós somos transgressores, ou Deus nos abandonava à morte, ou então ele tomava uma providência. Qual era a providência? Ele mesmo assumir o nosso lugar. Então o Filho de Deus ele se ofereceu como sacrifício substituto no nosso lugar e se colocou no nosso lugar na cruz, né? Porque a lei é tão central na mensagem do Evangelho. É a lei que nos mostra o pecado. Sem a lei não há pecado, e sem pecado não há também necessidade do Evangelho. Então hoje nós temos que evitar, né, aquela pregação do Deus Paz e Amor, do Deus que nos ama e não exige absolutamente nada de nós como transformação ou como arrependimento, né? Isso é parte do Evangelho, né? O Deus de amor é parte do Evangelho, mas é uma parte apenas. A condenação do pecado ela tem que ser pregada também para que possamos identificar a nossa necessidade de salvação. Porque se não há condenação pelo pecado, então também não há necessidade de um Salvador. Então a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, nos revelam que a lei de Deus, ela realmente é uma lei que nos leva à condenação. Aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus, eles estão sim condenados, né? E na parte de segunda-feira fala sobre diversos tipos de sacrifício, né? O autor diz que são especialmente 5 tipos, né? O holocausto, né? A oferta por holocausto,
Essa oferta ela era uma oferta totalmente queimada para demonstrar que Cristo realmente morreu pelos nossos pecados. O sacrifício de Cristo não foi algo teatral ou apenas pedagógico. O sacrifício de Cristo ele foi algo real. Jesus Cristo realmente enfrentou a morte por nós, né? As ofertas de cereais eram ofertas que eram feitas para agradecimento, agradecer a Deus por tudo que ele providenciava, né, pela sua provisão, e nós agradecemos a Cristo pela sua provisão, por vir e nos substituir, por vir e fazer aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Existia também a oferta de sacrifício pacífico, que era a oferta da comunhão, eles comiam juntos, né? Então isso é uma representação de que Cristo veio para comer conosco, para andar conosco, para estar conosco, e essa oferta, a oferta de Cristo na cruz, né, representa a nossa comunhão também com o Pai, já que nós nos separamos através do pecado, né? O pecado causa separação entre nós e o nosso Deus, mas através da cruz de Cristo nós temos novamente comunhão com o céu, né? A oferta pelo pecado, que é aquela oferta que o sangue era derramado, né, para que houvesse o perdão do pecador, então representa o sangue de Cristo sendo derramado em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. A oferta pela culpa, que era uma oferta que era oferecida para que nós não enfrentássemos as consequências do pecado. É óbvio, como o autor destaca aqui, nós precisamos enfrentar muitas consequências dos nossos pecados. No entanto, a consequência principal, que é a morte, a separação total de Deus, nós não enfrentamos, porque Cristo pagou os nossos pecados, né? Então todos esses sacrifícios, de alguma forma, eles formam uma espécie de um quebra-cabeça para que possamos compreender totalmente o que Cristo fez, né? A grandeza do que Cristo fez por nós, né? E aqui na parte de terça-feira fala sobre o sacrifício perfeito de Jesus. Então a Bíblia deixa muito claro, especialmente o livro de Hebreus, que Cristo foi sacrificado uma vez sem necessidade de repetição ou sem necessidade de um outro sacrifício que pudesse complementar o seu próprio sacrifício, o sacrifício de Cristo, né? Então é muito importante entendermos isso. E a pergunta da parte de terça-feira é o seguinte: a cruz é a base de todos os benefícios divinos, purificação de pecados, santificação para servir e alimento para crescer. Como desfrutar o que recebemos de Jesus Cristo, né? Nós precisamos nos alimentar da cruz de Cristo. O que seria nos alimentarmos da cruz de Cristo? Seria meditar nela, meditar na vida, na obra e especialmente na cruz de Cristo, já que meditar nesses aspectos pode nos levar a compreender melhor o plano da salvação, compreender melhor aquilo que Cristo fez por nós e o quanto o nosso pecado é danoso, o quanto o nosso pecado tem a capacidade de nos afastar de Deus, visto que o próprio Filho de Deus precisou vir para nos substituir, né? A cruz e o custo do perdão. Nesse aspecto aqui diz que Deus ele carrega os pecados dos pecadores. Ele perdoa não simplesmente como um ato jurídico, não simplesmente livrando a pessoa dos seus pecados, mas ele leva sobre si os nossos pecados, né? E a cruz, ela demonstra isso, ela demonstra que Cristo, ele realmente tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões e as levou até o ponto final. O autor ele destaca aqui o fato de que o sacrifício de Cristo, né, nos demonstra o perdão de uma maneira completa, tanto no momento da cruz, quanto também na sua intercessão no santuário celestial, quando ele se apresenta como o nosso advogado, né? Pense no que você enfrentaria se tivesse que receber o castigo justo por seus pecados. Como isso ajuda a entender o que Cristo fez por nós? Precisamos nos lembrar que a cruz era nossa. Somos nós que deveríamos encarar aquela cruz sozinho. Então Jesus Cristo, ao nos substituir na cruz, ele está nos mostrando que o pecado realmente leva à morte, que o pecado realmente não é algo simplesmente para nos preocuparmos como se fosse apenas mais algum verso da Bíblia. O pecado realmente é a condenação e o fato de que o pecado é realmente
condenável aos olhos de Deus é que ele não poupou o seu próprio filho, mas enviou para que o pecado realmente fosse colocado em perspectiva, né? Então, a parte de quinta-feira diz o juízo e o caráter de Deus, né? Então, primeira coisa que nós entendemos ali na cruz de Cristo é que o caráter de Deus é um caráter justo, porque o pecado que nós cometemos, que nos levaria à condenação, deveria ser pago, deveria levar-nos à morte. E Cristo veio para nos substituir, para que o pecado fosse pago na pessoa de Jesus Cristo, né? Então a lei de Cristo, a lei de Deus, ela não foi cancelada, ela não foi anulada, ela não foi mudada de maneira nenhuma. E em segundo, nós vemos também o amor de Deus por nós, o amor de Deus em nosso favor, já que Ele mesmo se prontificou a vir e também a enviar o seu próprio Filho para nos salvar, né? Já que a lei nos condenava à morte. Porque a cruz e o ministério de Jesus em nosso favor sugerem que olhemos para o juízo com confiança e também com humildade. A cruz de Cristo, ela coloca tanto a malignidade do pecado e também o amor de Deus em perspectiva, realçam o amor de Deus e também a malignidade do pecado. Então, aquele pecadinho que nós cometemos, não importa se um adultério, um assassinato ou mesmo uma fofoquinha na igreja, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Se nós achamos que o nosso pecado é pecadinho, é pequenininho, nós devemos olhar para a cruz de Cristo e ver o tamanho do nosso pecado. Por outro lado, nós precisamos olhar para a cruz de Cristo e ver também o quanto Deus deseja nos salvar. Ele enviou o seu Filho, já que nós não poderíamos fazer nada por nós, Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então isso deve nos dar confiança sempre que estamos desanimados. A cruz de Cristo deve nos mostrar o que Deus está disposto a fazer para nos salvar. Que Deus nos abençoe. Eu termino aqui essa minha participação, volto na parte de sexta-feira e agora você vai para Campo Mourão, lá com Ricardo, com Alexandre, com Lúcio, para que possamos ampliar um pouco mais esses temas que nós só passamos aqui. Daqui a pouco eu volto para a parte de sexta-feira. Valeu, Marcos. Obrigado aí, parceiro. Obrigado pelo seu compromisso. O Marcos está corrido, né? O Marcos tem vários projetos e a vida é assim, né? Não sei como que ele ainda participou dos 10 dias de oração. Mas estamos aí vivos e sustentados pelo Rei do Universo. Bom, pessoal, agora nós temos então no quadro Na Ponta da Linha, onde aqui o Ricardo vai trazer na ponta da linha de sábado, domingo e segunda-feira. O Alexandre vai trazer aqui na ponta da linha de terça, quarta e quinta. E no meio nós temos as entrelinhas, que é o livro que vocês estavam esperando aí. Então, chega aí, Ricardo, agora é a sua vez. Vamos lá, gente. Lição número 9. Jesus, o sacrifício perfeito. Eu já falamos bastante sobre isso na semana passada, sobre essa questão do sacrifício perfeito. A lição vai continuar falando sobre Corban. Inclusive, na lição de segunda-feira vai ser bem específico, vão ser faladas cada espécies de Korbanot. Korbanot é o plural de Corban, Corban é singular, que existem na Torá, que existe na Bíblia. Mas eu queria destacar aqui. Primeiramente vamos o verso para memorizar. O verso áureo, como se falava nos tempos áureos. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. No sábado, gente, se a gente for se ater à literalidade do texto, quando formos para a classe, nós poderemos ter alguns problemas de interpretação. Por quê? Porque lendo o texto de sábado de uma maneira um pouco rápida, apressada, surgiria ou poderá surgir na mente de alguns alunos a
a ideia equivocada de que no Novo Testamento nós não víamos a ideia de um Messias sofredor. Vamos lá, vamos parágrafo por parágrafo para nós sentirmos um pouco isso. A ideia de que um homem considerado culpado e executado na cruz fosse adorado como Deus era uma ofensa às pessoas da antiguidade. Seria necessário dizer quem seriam estas pessoas da antiguidade. Isso daqui não significa que a Torá, que os antigos, que muitos dos antigos essênios de Qumran, por exemplo, já não tinham no passado essa visão de um Messias sofredor. Isso não é uma verdade. Nós temos livros, historiadores, inclusive alguns historiadores judeus, que atestam esse tipo de informação. E nós temos também professor Israel Kanor. Ele é professor da Universidade Judaica de Jerusalém. E ele utiliza em seu livro um termo que não se utilizava na antiguidade sobre a questão do messianismo catastrófico, que já era encontrado no primeiro século. O que seria isso? O Messias vindo como um servo sofredor. Mas além disso, nós temos Isaías 53, que mesmo que muitos rabinos ortodoxos neguem, existem muitos livros judaicos que atestam que Isaías 53 é uma profecia messiânica, de um Messias que viria como um sofredor, que morreria, em alguns casos até atesta a ressurreição deste Messias. Uma questão também que salta aos olhos aqui. Vamos seguir o texto aqui e já nós vamos chegar nela. Vamos lá, na ponta da linha. A referência escassa à cruz na literatura romana mostra a aversão a este pensamento. Ou seja, o autor da lição agora está falando de literatura romana. A lei dos judeus declarava que o homem que fosse pendurado no madeiro era amaldiçoado por Deus. Devarim 21, 23. Deuteronômio 21, 23. Aqui é que pode causar alguma confusão, como se no Velho Testamento não fosse apresentado um Messias como o Messias veio, morrendo na cruz. Nós temos todas as alegorias do Mishkan HaKodesh, do santuário terrestre, do tabernáculo, todo o korbanot que serve de edat, serve de edut, serve de ensinamento justamente para o Mashiach sofredor, ou seja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é a questão que salta aqui no sábado que pode trazer um complicador na sala? Primeiro, a afirmação de que a Torá proíbe o sacrifício humano. Então, como que faz parte do plano de salvação o próprio Messias ser o sacrifício? Sendo que a Torá proíbe sacrifício humano. Só que a Torá, gente, proíbe sacrifício humano idólatra.
sacrifício humano idólatra e sacrifício humano imposto. O autossacrifício, ele é analisado, que ele é retirado da norma enquanto instrução do sacrifício de Isaac, do sacrifício também, do autossacrifício de Abraão. Houve uma entrega voluntária da própria vontade. Nós vemos Abraão que de sua própria vontade, que em seu coração, ele sacrificou o seu filho Isaque. E nós temos Isaque que em seu coração ele se deu em sacrifício. Ele se ofereceu, ele cedeu, ele doou a sua vida para ser sacrificada, para servir de corbã. Obviamente que houve o cordeiro substituto, que aquilo ali era uma alegoria também do Messias sofredor, da profecia de Yeshayahu, de Isaías 53. Mas na própria história dos judeus nós encontramos vários mártires na Torá, Naviim, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, no livro dos profetas, tivemos vários profetas que serviram de mártir e eles se se ofereceram como sacrifício. Nós temos Daniel, que foi jogado na cova dos leões, nós temos Ananias, Misael e Azarias, que foram jogados na fornalha, se ofereceram também como sacrifício. Nós temos, ainda saindo do texto bíblico, nós temos Macabeus, que eles foram obrigados a adorar outros deuses e eles preferiram se oferecer como auto-sacrifício. Nós temos na história cristã vários mártires após a morte de Cristo que se ofereceram como sacrifício. Eles tomaram da cruz de Cristo e o seguiam. Isso é o se oferecer em auto-sacrifício. Eles sabiam, chega um povo utilizado pelo inimigo e impõe: ou você adora outro Deus ou você morre. E as pessoas optam pela morte. Então nós temos esses elementos aqui, gente, que deve ser interessante de nós abordarmos. Assim, o Antigo Testamento, ele já preconizava um Messias sofredor. Nós temos alegorias que vão desde o Gênesis, que são ensinamentos, que são sombras. Nós temos alegorias no Levíticos, no Vaikra, que nós vamos estudar hoje algumas dessas alegorias, e nós temos profecias mesmo na Torá. Nós temos profecias nós temos profecias ditas por Naviim nos livros proféticos, e notadamente nesse ponto particular Yeshayahu, ou seja, Isaías 53, profecia do Mashiach, do servo sofredor. Continuando, gente, os primeiros temas encontrados nas pinturas dos túmulos cristãos foram o pavão, que supostamente simbolizava a imortalidade, a pomba, a palma do atleta vitorioso e o peixe. Mais tarde surgiram outros temas: a Arca de Noé, Abraão sacrificando o cordeiro no lugar de Isaac, Daniel na cova dos leões, Jonas sendo expelido pelo peixe, um pastor carregando um cordeiro, ou representações de milagres com cura dos paralíticos na ressurreição de Lázaro. Esses eram os símbolos da salvação, vitória e cuidado. A cruz, por outro lado, transmitia uma sensação de derrota, vergonha. No entanto, ela se tornou o símbolo do cristianismo. O apóstolo Paulo
chamou o Evangelho de a palavra da cruz. Então, atentando apenas para a possibilidade desse mal entendido aqui no sábado. Vamos então agora para a lição de domingo. Porque os sacrifícios eram necessários. Lembrando, gente, nós estamos falando aqui de Corban. Nós estamos falando aqui de Korbanot. Ela vem de uma raiz hebraica que significa aproximação. O Corban é uma ordem, é uma mitzvah, é um mandamento, uma mitzvah, mas ele possui uma finalidade de edut, ou seja, de testemunho, aquele ato de sacrificar um animalzinho inocente é um ato simbólico que causa naquela pessoa que sacrificava aquele animalzinho inocente a mesma sensação que o cristão tem hoje quando lembra do Messias que morreu. E a mesma sensação que fará com que o ser humano por toda a eternidade não peque. Por quê? Vou fazer um edut aqui, um testemunho. O filho. Você tem um filho e você não consegue imaginar você fazendo mal para esta criança. A gente vê televisão, pais fazendo coisas horríveis, atrocidades com os próprios filhos, e para a maioria das pessoas é muito difícil de você imaginar uma coisa dessa. Você prefere o autossacrifício a fazer mal para o seu próprio filho. Este sentimento é que fará com que o pecado não volte mais ao universo depois da segunda vinda, depois de milênio, depois da Nova Jerusalém, se fixar aqui na Terra. Por quê? A lei, nós vamos estudar isso, nós vamos ver isso na ponta da linha, um pequeno adiantar, ela previa que caso a aliança, caso o pacto fosse descumprido, haveria necessidade de derramamento de sangue, haveria necessidade de morte. Só que o que ficou claro com o sacrifício de Cristo é que esta lei, e o Eterno em sua infinita sapiência já previa isso, quem ia cumprir, quem iria morrer seria ele próprio. Ele se ofereceria com um alto sacrifício, se esvaziaria na sua forma divina, se faria carne, viria para aqui, seria um homem justo e seria injustiçado e morreria a morte de cruz como se um criminoso fosse. Você olhar para esse ser que já sofreu, morreu, passou por tudo aquilo por você, esse ser que você ama, e saber que se você pecar de novo, ele vai ter que passar por tudo isso de novo para salvar você, é este o sentimento que nos manterá, é o amor a Cristo. Você olha para Cristo, você pensa, nossa, aquela cicatriz, aquela marca, aquilo que ele passou foi por minha causa. Isso jamais vai se repetir. Eu prefiro morrer do que fazê-lo passar por isso uma segunda vez. E nesse sentido nós teremos a Torá escrita em nosso coração, pois o dom supremo é o amor, e o amor a Deus.
e o amor ao próximo em sua plenitude me impedirá de cometer esse deslize uma outra vez. Hoje nós temos um prelúdio, nós temos uma ideia do que é o Messias, do que é o Mashiach, por aquilo que nós lemos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós olhamos na natureza, pelas nossas vivências, nós temos uma ideia. Mas depois da glorificação, será face a face. Depois do milênio, nós passaremos um milênio desenvolvendo este amor a Deus, este amor ao próximo. Nós aprenderemos em uma outra esfera, uma outra ideia de santidade, de glória, o que é conviver com este ser. E por isso nunca mais passará pela nossa cabeça pecar e fazê-lo passar por isso mais uma vez. Então vamos na ponta da linha, gente. Hebreus 9:15 explica que a morte de Jesus como sacrifício teve um propósito. Daí abre aspas. Remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança, a fim de que o povo de Deus pudesse receber a promessa da herança eterna. Nós vemos na Torá inteira, gente. Se nós olharmos o Velho Testamento, sem esse olhar, sem essa perspectiva, é uma história de fracasso. Fracasso em cima de fracasso. Que perspectiva é essa? Aquela perspectiva que o apóstolo Paulo fala, a lei é para que toda a boca se cale. É o apóstolo Paulo falando isso, não sou eu, é o apóstolo Paulo. A lei é para que toda a boca se cale e ninguém se enxergue desculpável perante Deus. Nós olhamos a Torá e nós vemos, Adão caiu, por ele entra o pecado no mundo. Nós vemos Noé, pregou, salvou ele e sua família. Não conseguiu convencer os restos. Nós vemos Abraão e Isaac. Se auto-ofereceram, mas eles não tiraram o pecado do mundo. Ou seja, de certa forma também houve um fracasso. E em vários pontos, nós vemos pontos em que Abraão e Sara, eles cometeram deslizes. Nós vemos a história de Jacó e depois nós vemos a história dos filhos de Jacó, da família de Jacó, novamente. Nós vemos aí só frustração. E seguindo até o que é aquilo? E aquilo, gente, é a antiga aliança, onde o povo de Deus, em razão do Bereshit, em razão do princípio, ele não consegue, por causa do nossa natureza carnal, não consegue cumprir a lei perfeitamente para se salvar. Não consegue. Então, vem um realinho, uma aliança renovada, a Brit Hadashah, e ela faz esse realinho onde agora eu sou chamado não para cumprir a lei para me salvar, eu sou chamado para minha emuná. Só que lembrando, emuná sempre é fé atuante. Você vê que continua denotando ação? Eu tenho ainda que amar a Deus e amar ao próximo. O chamado é para emuná. E emuná, a palavra emuná significa fé, mas significa cargo e função. Então você foi chamado para um ministério. Ministério segundo a ordem de Melquisedeque, é o que nós estamos estudando aqui agora, mas para uma fé atuante. Essa fé exerce o ministério, essa fé permite que os dons do Espírito Santo se manifestem em mim. É diferente de obedecer a lei para se salvar. Que nós olhamos o Velho Testamento inteiro. Se nós olharmos, não, funciona, dá certo. Não dá certo. Nós temos milênios de história contada na Bíblia de que não deu certo. Obedecer mandamento para se salvar? Não.
Funciona. Agora, buscar, atender o chamado e desempenhar a sua emuná, que é fé, cargo, função, ou seja, desenvolve a ação. Você continua, mesmo que você não cumpra perfeitamente na sua emuná os mandamentos, mas você continua com a sua fé atuante. A fé que não é atuante, ela não é fé, ela não é emuná. Qualquer coisa, menos emuná. Então vamos lá, conseguindo. Continuando. No Antigo Oriente Próximo, uma aliança entre duas pessoas, aí o autor da lição vai começar a trazer alguns elementos, né, em duas pessoas ou nações, era algo que envolvia uma troca de promessas sob juramento, e que muitas vezes, né, sob a crença de que um Deus puniria caso houvesse uma quebra desse voto. Muitas vezes as alianças eram ratificadas por meio de um sacrifício de um animal. Isso, o autor da lição não está falando apenas no povo de Deus. Por exemplo, Deus fez uma aliança com Abraão, a cerimônia envolveu um ato de cortar animais ao meio, Bereshit 15, 6, 21. As partes caminhavam entre os pedaços daqueles animais que representavam o destino de quem quebrasse a aliança. Somente Deus andou entre os animais, com o propósito de comunicar a Abraão que ele não quebraria a sua promessa. Agora nós vamos fazer a comparação, gente, entre Gênesis 15, 6 e 21 e Jeremias 34, 8 e 22. E vamos ver o que o texto fala sobre a aliança. Então vamos lá, Gênesis capítulo 15, no versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Duas coisas aqui. Em hebraico está escrito assim: Ve-re-emim ba-Yahué. Essa expressão Ve-re-emim é da mesma raiz de emuná, que significa, como eu já disse, fé, crença, e também significa cargo e função. Por isso que fé, no sentido hebraico, no sentido de emuná, sempre é fé atuante, gramaticalmente falando. Só que também essa expressão, ela pode vir de uma raiz que significa ha'omã, que significa ter crédito, ser acreditado. E também tem uma raiz comum com a expressão neemã, que significa ser fiel, ser educado ou ser cuidado. Outro detalhe sobre esse versículo, gente. Em hebraico, a expressão para que justiça imputada é tzedakah. E a expressão tzedakah, ela vem da raiz de tzedek, que significa justiça, honestidade, razão, retidão, inocência, salvação. Tzedakah, a expressão tzedakah, ela pode ser traduzida por justiça, probidade, caridade, misericórdia, esmola ou salvação. Então note, nós podemos então dizer que Abraão teve justiça imputada ou creditada a ele, ok, mas também podemos dizer que ele teve caridade, misericórdia, salvação imputada ou creditada a ele. Continuando. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. Lembra do Aseret Hadebrot, dos 10 ditos do Eterno? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Agora aqui nós vemos algo parecido.
para Abraão, continuando. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. E trouxeram-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis com grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência, e a tua terra, que não é sua, servi-losão e afligi-losão 400 anos. Aqui uma profecia do tempo que o povo de Deus passaria no deserto. Mas também eu julgarei a gente a qual servidão, e depois sairão com grande fazenda. Ou seja, aqui, questão deles da saída do Egito para o deserto e posteriormente herdando a terra de Canaã. E tu irás, e teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Uma profecia agora para o próprio Abraão. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, o cálice da iniquidade dos amorreus ainda não transbordou. Eles ainda não passaram por aquele processo. Qual que é? Aquele processo igual ao do faraó. Veio a primeira praga e o faraó endureceu o coração. E foram vindo as pragas que o faraó endurecia, até que o cálice transbordava, era Deus que endurecia o coração do faraó. Com os amorreus ainda não tinha transbordado o cálice da iniquidade. E sucedeu que pôs o pôr do sol, houve escuridão, e eis que o forno fumo, uma tocha de fogo que passou por aquelas metades, selando o pacto. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra desde o rio Egito até o rio Eufrates, e Queneu, e Quenezeu, e Cadmoneu, e o Eteu, e o Farezeu, e o Rafeins, e os amorreus, o cananeu, e aqui vamos até uma série de povos. Então vamos lá, gente, para Jeremias 34, versículo 8 a 22. A palavra do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez um concerto com o seu povo, que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. Que cada um desperdice forro o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse forro, ou seja, liberto, o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram, e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram para servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz um concerto com vossos pais no dia em que tirei a terra do Egito, da casa da servidão, dizendo, ao fim de 7 anos libertarei cada um de seu irmão hebreu que te foi vendido, e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás ao forro de ti. Mas vossos pais me não ouviram, não inclinando os seus ouvidos. E vós haveis hoje convertido, e tinhais feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade a cada um aos meus próximos. E tinhas feito diante de mim um concerto, na casa que se chama pelo seu nome. Mudaste, porém, e profanaste meu nome, e fizeste voltar cada um ao meu servo, um a cada serva, os quais já tinham despedido forros, ou seja, libertos, conforme a sua vontade, e os sujeitastes, para que vos fizesse servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência, para a fome,
dar-te-los-ei para o espanto de todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transpassaram o meu concerto, porque não confirmaram as palavras do meu concerto, que fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções. Os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra que passou pelo meio das porções do bezerro, entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de mantimentos para as aves do céu e para os animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram sua morte, na mão do exército do rei da Babilônia, que já retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar esta cidade, e pelejarão contra ele, e tomarão e os queimarão do fogo as cidades de Judá, porém a assolação da sorte de ninguém habite mais nela. Então o que aconteceu aqui, gente? Foi dada a mitzvah, foi dada a ordem de libertação dos escravos em 7 anos. Foi feita a aliança, um pacto, nos mesmos moldes do que foi feito com Abraão. É isso que nós acabamos de ler aqui. E o povo e o rei eles libertaram os servos e os escravos, depois pegaram de volta para a servidão. O cálice da iniquidade de Israel transbordou e eles foram entregues nas mãos de seus inimigos e pereceram. Veja bem, tem algumas expressões poéticas aqui, gente, nesse texto. Eu sou o Senhor teu Deus que te libertei do Egito. Mais ou menos é um tapa na cara da seguinte maneira. Eu libertei vocês, eu dei liberdade para vocês, e agora eu peço que vocês deem a liberdade para outros e vocês não dão? Eu perdoei vocês e vocês não perdoam? Eu perdoei a dívida de vocês e vocês não perdoam a dívida do próximo? E esta prática reiterada gerou o pecado contra o Espírito Santo, gerou o derramamento do cálice da iniquidade para esse povo que descumpriu o pacto, descumpriu a aliança. A aliança com Deus deu a Israel acesso à terra prometida como herança. Envolvia, no entanto, um conjunto de mandamentos de aspersão de sangue sobre o altar, o que apontava o destino da parte de que quebrasse a aliança. Em Hebreus diz, abre aspas, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nós já falamos sobre esse ponto da lição. O sangue que seria derramado seria o do próprio Messias, seria o do próprio Criador. Quando Israel quebrou a aliança, Deus enfrentou um dilema doloroso. A aliança exigia a morte dos transgressores, mas o Senhor amava o seu povo. Se ele simplesmente desviasse seu olhar e se recusasse a puni-los, seus mandamentos seriam invalidados e o mundo mergulharia no caos. Isso na pontíssima da linha. Porém, o Filho de Deus se ofereceu como substituto. Ele morreu em nosso lugar para que pudéssemos receber a promessa. Agora vamos, gente, para a segunda-feira. Diversos tipos de sacrifício. A morte de Jesus proporcionou perdão e remissão de pecados. Isso daí é fácil de entender. Mas existem especificidades do Corban. Lembrando que Corban vem de uma raiz que significa aproximação, mas pode ser traduzido como sacrifício, oferta, oferenda. E nós vamos ver alguns destes sacrifícios mais para frente. Mas antes disso, nós vamos dar uma lida em Efésios 14, 19. Por causa disto, me ponho de joelhos ante o Pai de vosso Senhor Jesus Cristo, do qual todo o parentesco se nomeia nos céus e na terra, ou toda a família toma nome no céu e na terra, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com potência pelo seu próprio Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados no amor
ou na caridade, podestes completamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor, ou seja, a caridade de Cristo, que sobrepuja, que excede todo entendimento ou todo conhecimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Qual foi o pedido que Paulo fez ao crente? Para que nós aprendêssemos o que significa Hesed, caridade, misericórdia, Ahavá, amor, e é aquele amor do grego ágape, que é um amor que não exige nada em troca, que é o amor que Cristo teve por nós quando Ele se ofereceu. É este amor que gera obediência genuína, obediência verdadeira. Por essência, a obediência com a intenção de buscar salvação, por definição, ela não é verdadeira. A obediência genuína, verdadeira, ela deriva do amor a Cristo. Nós temos, enquanto estamos no Olam Resé, ou seja, nos tempos deste mundo, nós praticamos esta obediência na própria emuná, quando, a despeito de não cumprirmos perfeitamente as ordens, continuamos desempenhando nossa emuná, nosso cargo, nossa função, a nossa crença, mesmo que não consigamos perfeitamente por hora. Mas quando nós estivermos face a face, na glória do céu com o Mashiach, nós conseguiremos cumprir isso perfeitamente, para que não aconteça novamente, para que aquele ser que nós tanto amamos não sofra novamente. O sofrimento maior quem passou foi ele. Então vamos lá, gente. Agora vamos às especificidades do Corban. Primeira linha, gente. Nós estamos falando aqui, nesse segundo parágrafo, segunda-feira, de Corban Olá. Olá. Corban Olá. É o sacrifício do holocausto, é a oferta queimada. Exigia que todo animal fosse consumido no altar. Ele é um testemunho, é uma lei pedagógica, é uma representação de Jesus cuja vida foi consumida por nós, mesmo sendo daí, outra direção, trabalha com Filipenses 2, 5, 8, se esvaziou assumindo forma de servo. A próxima, gente, é Corban Minhá, oferta de alimentos, oferta de farinha, de pães, é uma aproximação de ação de graças, é uma demonstração de gratidão pela provisão divina do sustento para o seu povo. Também representa Jesus como sendo o pão da vida. E o que nós temos que nos alimentar e exercitar a nossa fé atuante, a nossa emuná. É uma consagração de nossas ações. Nós nos alimentamos do pão da vida e estamos fortes, robustos, para atender o chamado, o Vaika, o chamado. A próxima, gente, é Corban Shalamim, que é oferta de sacrifício pacífico ou sacrifício de paz. Implica uma refeição comunitária com os amigos e família para agradecer, para celebrar a dádiva do bem-estar.
o bem-estar social, representa Cristo como um sacrifício que nos proporciona paz, nos proporciona shalom, nos proporciona integridade, completude, paz com o divino, paz com o eterno, porque uma vez perdoados os pecados, nós temos shalom, integridade. A próxima, gente, é Korban Hatat, a oferta pelo pecado, ou oferta de purificação. Previa expiação pelos pecados. Esse sacrifício enfatizava o papel do sangue do cordeiro, sangue do animal, que representava a sua vida para oferecer redenção, para oferecer quipar, para encobrir o pecado. Apontava para o sangue de Cristo, que nos redime de nossos pecados. A próxima, gente, é Korban Shan, que é oferta pela culpa ou de reparação. Proporcionava perdão nos casos em que havia possibilidade de reparação do dano causado em razão do pecado. Quando isso era possível, o perdão de Deus nos livra da responsabilidade, perdão de Deus não nos livra da responsabilidade de reparar ou de restituir o dano. Aqui falando de pecado contra terceiro. Você pecou contra o seu irmão, contra o seu próximo. Aí a questão da possibilidade de reparação. Um exemplo aqui, talvez, disso, gente. Imaginemos, por exemplo, Davi e Betseba, esposa de Urias o Heteu. Ele adulterou com Betseba, ele levou Urias para uma posição no campo de batalha onde obviamente ele iria morrer. Ou seja, ela ficou sem marido, e grávida. Isso, o pecado de Davi. Agora imagine se ele larga ela para o povo reparar o dano que ele causou. Não, ele repara o dano, por isso que ele mantém ela, porque ele deu causa à morte do marido dela. Então é a reparação. E outros exemplos podemos encontrar. E último, o sacrifício do santuário nos ensina que a experiência da salvação é mais do que apenas aceitar Jesus, nosso substituto. Também precisamos alimentar-nos dele e compartilhar os benefícios com os outros. E é isso, e agora nós vamos para a nossa entrelinha. Vamos lá, gente. Então agora nós vamos para a nossa entrelinha. E o livro é O Senhor das Moscas, de William Golding, 1954. Primeiramente, vamos entender um pouquinho do autor. Gente, William Golding, ele era um professor de um colégio muito renomado, professor de arte, professor de literatura, de história, de filosofia, e ele era um poeta. Muita coisa, muito no texto, principalmente o comecinho dos primeiros parágrafos é muito poético. Mas para a gente entender o livro, a gente tem que entender um pouco da história dele, gente. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, inclusive ele estava em um dos destroyers que afundou o Bismarck, que é chamado couraça, né, que teria sido o primeiro navio couraçado alemão classe Bismarck. E ele lutou na guerra, na Segunda Guerra, viu coisas terríveis. E ele era um tanto quanto descrente com relação à natureza humana. Ele acreditava na natureza hobbesiana, ou seja, de que o ser humano ele pende para um estado animal, um estado animalesco, um estado mal, e que esse estado ele precisa ser contido, precisa ser diminuído. Então ele tem essa visão de mundo. Então vamos à história, gente. Vamos tentar fazer um link com os sacrifícios, com o Korban, com a questão da aproximação com Deus. Vamos lá. Primeira coisa, gente. Essa história, ela se passa, como nós já falamos, num contexto de guerra, Segunda Guerra Mundial, provavelmente o que o autor viu muito durante sua vida, ele tentou retratar ali. E
em razão da guerra, colocaram alguns meninos num avião para tentar salvá-los. Só que esse avião ele cai em uma ilha deserta, sem adultos. Morre piloto, morre todo mundo e ficam apenas os meninos naquela ilha. Quero fazer um parênteses aqui, gente, que esse livro ele foi escrito como uma resposta a um outro livro que chama A Ilha do Coral, que é mais ou menos parecido com essa história. Os meninos que eles ficam numa ilha, mas a superioridade britânica, eles rapidamente dominam a ilha e a história, eles são os bons, vamos dizer assim. E aqui a história é meio que o oposto desse livro, A Ilha do Coral. Então eu quero destacar alguns personagens antes de começar propriamente a história. O primeiro personagem é o Ralph. O Ralph aqui, sim, são muitas as interpretações possíveis, mas uma das interpretações é que ele é um símbolo aqui da liderança democrática. Ele é um símbolo da democracia. O Ralph é eleito pelas crianças, diferente do Jack, que o Jack ele é um símbolo, ele poderia ser aqui um símbolo de uma liderança autoritária. Inclusive, um grupinho de caçadores que ele forma, que ele fica meio como um segundo líder ali, chama inclusive Coral. Talvez uma alusão àquele livro que muitos entendem que este livro aqui é uma resposta àquele livro. Um outro personagem, gente, nós temos o Pig. O Pig é um símbolo da razão, da intelectualidade, da ciência. Porque enquanto o Ralph fica naquele sonho, porque o pai dele é da marinha, não, meu pai vai vir buscar a gente, o Pig é a voz da razão, que fala, não, nós temos que ir atrás de sobreviver. Inclusive, são os óculos do Pig que trazem o fogo. E o fogo é o que eles... É uma das primeiras políticas que eles exigem, que fique o fogo aceso, para que seja um sinal para que os adultos venham buscá-los. Daí tem o Sam e o Eric, que são os influenciáveis. Maria vai com as outras. Tem o Simon, que é um menino introvertido. E nós temos o Senhor das Moscas. Senhor das Moscas e Beelzebub. Ela é uma expressão que pode ser traduzida por Senhor das Moscas. Nós já falamos ali um pouquinho do autor, agora vamos lá, gente. Então, as 3 políticas que as crianças criam. Primeiro, divirtam-se. Segundo, sobrevivam. E terceiro, deixem o sinal de fumaça, de fogo, ligado o tempo inteiro, para que os adultos possam vir nos resgatar. A concha, o que é essa concha, gente? O Ralph e o Pig, eles encontram uma concha. E o Ralph sopra essa concha e as crianças que estavam espalhadas, é uma ilha pequena, escutam aquele. E elas se juntam. Um símbolo da democracia que liga os seres sociais. O Jack e o Simon, eles ficam responsáveis pela caça. Aquele grupinho que se aproxima junto com o Jack é um grupinho que não queria que o Ralph fosse o líder. Mas o Ralph acaba deixando que os caçadores, o grupinho do Coral, ele fique guiando os caçadores. Acaba se formando ali um triunvirato com o Ralph, o Jack e o Simon. Agora o que acontece, gente? Eles fazem uma expedição pela ilha e para ver o que tem para comer. E eles descobrem que tem frutos e porcos. E o ócio vai acabando, leva os meninos ao caos. Eles começam a criar paranoias, teorias da conspiração em cima da ilha. A principal dela é a de um monstro, que teria um monstro na ilha. O Ralph nega, ele fala que não acredita. E o Jack já vai afiando a lança para matar esse monstro, né? E o Jack, ele mata. Ele vai atrás
de uma caça de um porco, de um animal para comer, e ele esquece do sinal de fogo. E passa um barco e não vê o sinal de fogo e eles não são salvos. O Ralph fica muito irritado. Aí depois no livro tem uma batalha aérea, e enquanto as crianças dormem, e um piloto de um desses aviões, ele ejeta do avião, e ele cai na ilha, só que ele já cai morto. E o paraquedas ele se mistura, ele se prende ali às árvores. Tá. O Sam e o Eric, eles são agora encarregados do sinal de fumaça, de cuidar do sinal de fumaça. E em uma dessas andanças, eles veem o piloto e eles pensam que aquele piloto é a besta, o monstro. O Jack, ele vai seguindo, tentando dominar todo o grupo, fazendo festas, e no Castle Rock, é o nome que eles dão, né? É onde eles fazem essas festas, e eles dizem que um animal, um monstro mora ali na ilha, começa a disseminar aquelas histórias. O Roger, que é um outro personagem que aparece, ele concorda, e eles também nessas andanças, eles veem o piloto e eles fogem do piloto. Com o passar do tempo, o Jack vai formando a própria tribo. Os mais velhos vão abandonando o Ralph e fazendo festas com comidas de porcos. E eles vão indo para comer carne. E começam a se desenvolver. E agora, o que toda essa história tem a ver com a lição? Nós não falamos sobre Corban. Nessa loucura, começa a desenvolver rituais bizarros e sacrifícios à besta, ao monstro, para amenizar, para que ela não faça mal a eles. O Ralph e o Pig, num determinado momento, eles se rendem e acabam indo a uma dessas festas e desses rituais. O Simon, ele era epilético, aparentemente, desmaiava muito. E na parte do livro ele tem um diálogo imaginário com a cabeça de um porco, que ele chama essa cabeça de um porco de Beelzebul, ou seja, de Senhor das Moscas. E neste conto imaginário a cabeça zomba do Simon, de que ele acredita que ele é uma entidade real. E ele fala que na verdade o verdadeiro monstro é a natureza dos meninos, a natureza humana. E depois ele fala para o Simon que o Simon está em perigo, porque ele representa a alma humana e os outros o matariam por ele representar a alma humana. Então o que acontece, gente? No ritual, os meninos, quando o Simon está voltando, confundem o Simon com a besta e matam o Simon. O Ralph e o Pig estavam participando daquilo e eles ficam extremamente perturbados. Aqueles meninos que acabaram indo para o lado do Jack, que é a representação de um líder autoritário, eles roubaram o óculos do Pig e queriam roubar a concha e o óculos do Pig. O Ralph exige que eles devolvam, eles não devolvem, há uma luta com o Jack, e na luta também o Roger, ele mata o Pig com uma pedra. Nesse ponto ele já está extremamente sádico, e ele quebra a concha. O Roger depois ele tortura o Sam e o Eric para que eles concordem com o Jack. Depois a tribo ela sai caçando o Ralph, e nessa perseguição eles vão queimando, colocando fogo na ilha inteira. Quando o Ralph cai, logo que o Ralph cai nessa perseguição, ele olha e ele vê um adulto fardado na marinha imperial e que veio investigar o que estava acontecendo na ilha em razão daquele incêndio. E nesse momento, as crianças que tinham adquirido uma natureza de adulto em razão da ausência dos adultos, porque eles sempre se perguntavam, o que os adultos... eles sempre tentavam resolver os problemas à forma dos adultos.
E eles voltam ao seu estado infantil e eles choram. E aquele guarda, aquele marinheiro, ele fica totalmente entristecido em relação a ele ver a natureza das crianças, o que elas se tornaram ali. Bom, essa é a história, gente. Nós temos algumas coisas aqui para... O link já está muito óbvio, né? Que é a questão do sacrifício. Né? Aqui é uma representação da natureza humana. Essa ilha é uma representação do planeta Terra. Nós temos ali a descrição do que esse autor pensa da natureza humana, que é uma natureza que ela tem uma inclinação para o mal e que existe uma necessidade de conter. É feito um contrato social onde o Estado, onde outros homens fazem o controle para que nós não voltemos para esse estado mal. É um pouquinho diferente aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos em Yetzer Hatov, natureza boa, e Yetzer Hará, natureza má. Neste livro fala-se que essa natureza má acabou levando, em razão do medo, a sacrifícios, a oferendas, a tentativas de agrado ao Deus das moscas, ao Senhor das moscas, para que ele não fizesse mal. É totalmente diferente do Corban. Corban é aproximação. Nós não temos uma natureza, de acordo com a Torá, de acordo com a Bíblia, uma natureza que apenas pende para o mal. Nós temos uma natureza com uma inclinação para o bem, Yetzer Hatov, que deve ser alimentada, que nós devemos buscar no amor de Cristo aumentar essa natureza, e nós temos uma Yetzer Hará, uma natureza má. O Corban não é para a natureza má, como ocorreu, e por medo, e para agradar. É apenas um ensinamento de como nos aproximamos do Eterno. E nós nos aproximamos do Eterno através do Messias. Através do Mashiach, nós nos aproximamos do Eterno. E adquirimos paz, e adquirimos remissão de pecado. E podemos assim, então, exercer a nossa função neste ministério com Cristo. Agora, o Alexandre, com os próximos dias da semana. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade agora àquilo que o Ricardo já vinha falando, entrando na lição de terça-feira. Lição de terça-feira tem por título O Sacrifício Perfeito de Jesus. O texto base está em Hebreus 7:27 e em Hebreus 10:10. E a expressão que eu destacaria dessa lição, da lição de quarta-feira também, é a expressão de uma vez por todas. O autor da lição ele vem falando que o sacrifício de Cristo ele é suficiente. Ele é superior ao sacrifício dos levitas porque ele não precisa ser repetido. Cristo é santo, é perfeito, o sacrifício dele é suficiente para o perdão dos pecados e ele não precisa ser repetido, coisa que não se via no santuário levítico, porque o sacrifício precisava ser repetido constantemente e porque o pecador voltava ao pecado. A vitória de Cristo em Hebreus 7:27 e 10:10 é uma vitória e um sacrifício que acontece de uma vez por todas. Isso se destaca também na lição de quarta-feira, quando vai falar ali em Hebreus 9:22 até 28, que Cristo aniquila o pecado e oferece salvação. Ao contrário do sacrifício do cordeiro no santuário levítico, que servia como um símbolo, prefigurava o sacrifício de Cristo e apontava para o perdão dos pecados que aconteceria em Cristo, o sacrifício de Cristo Jesus tem não só o poder para nos perdoar o pecado plenamente, coisa que o sacrifício levítico não fazia, mas também de derrotar o pecado finalmente. A promessa da nossa transformação, a promessa da nossa chegada ao céu, a promessa de uma vida superior. Essa promessa é a promessa não de uma derrota temporária do pecado ou de um perdão apenas de pecados passados,
mas é a promessa de uma vida em que o pecado foi aniquilado. É a promessa de uma vida num mundo em que não existirá mais pecado, mais dor, mais aflição, mais desgraça, mais tragédia. Tudo aquilo que o pecado traz e que o pecado trouxe de sofrimento para o mundo nunca mais irá se repetir. O sacrifício de Cristo é um sacrifício de uma vez por todas, porque ele garante o perdão pelos pecados, mas também porque ele garante a vitória final sobre o pecado. É interessante porque a descrição da obra de Hebreus 9, 22 a 28, é a descrição de uma obra que acontece no santuário celestial, no momento em que Cristo apresenta os seus méritos, no momento em que Cristo apresenta a sua obra intercessora no santuário celestial, e é uma obra que acontece também de uma só vez, quer dizer, é pleno, é suficiente. Aniquila o pecado, oferece salvação. Mas o autor destaca isso na lição, e eu acho muito valioso para uma boa compreensão da lição de quinta-feira, a percepção da necessidade de purificação do santuário celestial. Veja bem, ao longo do ano, os sacrifícios garantiam o perdão do pecado. Porém, o perdão desse pecado não acabava com o problema do pecado. Era necessário que uma vez por ano o sacerdote entrasse no lugar do Santo dos Santos, entrasse no lugar santíssimo. E era preciso que lá no Santíssimo o sacerdote praticasse a expiação pelo santuário, a purificação do santuário. Os pecados eram confessados sobre o bode e o bode era levado para morrer no deserto. Em alguma medida, Deus carrega os pecados do povo. Deus, em sua tolerância, em sua misericórdia, em seu amor, não nos dá aquilo que nós merecíamos, que é a destruição. Só que, por não nos dar aquilo que nós merecemos, por não nos condenar, Deus coloca em suspeito, Deus coloca em dúvida a sua própria justiça. Como pode um Deus que é justiça não condenar o pecador? Como pode um Deus que é justiça não recompensar a maldade? A suspeita que se coloca sobre o caráter de Deus é aqui retratada na necessidade da purificação do santuário celestial. O caráter de Deus estava sob suspeita, porque Deus foi amoroso, foi bondoso, ao não nos dar a condenação, mas ele não exerceu justiça ao não nos dar a condenação. É preciso que a justiça seja exercida. É preciso que alguém morra pelo pecado. E aqui nós temos o sacrifício de Cristo morrendo pelo pecado. A morte de Cristo na cruz do Calvário resgata não apenas o nosso pecado, mas resgata diante do universo o caráter de Deus. A suspeita lançada sobre o caráter de Deus, por ele não nos condenar de pronto, ela é resolvida de uma vez por todas, quando Cristo oferece a si mesmo em perdão dos nossos pecados. Quando Cristo oferece a si mesmo em remissão aos nossos pecados. É assim que o santuário celestial é purificado. Cristo é o Cordeiro perfeito, é o sacrifício perfeito. Acho muito interessante, avançando para a lição de quinta-feira, quando o título ali, o juízo e o caráter de Deus, nos ajuda a perceber um pouco mais dessa dimensão do papel do sacrifício de Cristo, do juízo e do caráter de Deus. A passagem de Romanos 3, 21 até 26 é uma passagem belíssima. É uma passagem que eu recomendo que você, quando for passar a lição na sua classe, pare e leia versículo por versículo. E acho interessante ali, quando lendo esses textos nós percebemos como a justiça de Deus se revela no Evangelho. O maravilhoso não é apenas Deus não nos condenar, mas o maravilhoso é Deus não nos condenar e permanecer sendo justo. E nos amar a ponto de se sacrificar para nos salvar e manter a sua justiça.
Cristo é a manifestação da justiça de Deus. E acho interessante quando na passagem de Romanos 3, 21 a 26, o apóstolo Paulo vai dizer: por ter Deus deixado impunes os pecados cometidos anteriormente. Quer dizer, era necessário que Deus manifestasse a sua justiça. Ele havia deixado impunes os pecados cometidos. Havia uma suspeita sobre o caráter de justiça de Deus. Tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, quer dizer, Deus não nos puniu imediatamente, não nos destruiu imediatamente, porque Ele já havia preparado, Ele já havia prometido, e Ele já havia no horizonte futuro o sacrifício de Cristo Jesus como um ato de remissão. Tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para Ele ser justo, para que Ele se torne justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quer dizer, é o ato de justiça de Cristo Jesus que demonstra que em momento algum há mácula sobre o caráter de justiça de Deus. É o sacrifício e a disposição de Deus de dar a si mesmo em Cristo Jesus que assegura que Ele é justo e que por ser justo torna pleno o seu trabalho de justificador, oferecendo para nós um mérito que nós não tínhamos. O término, o fechamento do ritual da expiação era a condenação daquele que era o originador do mal e do pecado. Os pecados caíam agora sobre aquele sobre quem não havia intercessão, o bode. O bode, portanto, os pecados, era levado para o deserto, para o ermo, e lá ele morria. O caráter de Deus é restaurado, é resgatado. A suspeita sobre a justiça de Deus é resolvida. E agora compete, finalmente, a execução final da sentença sobre aquele que é o causador do mal. O final de Satanás será a destruição. O final de todo aquele que não tem a fé em Jesus e que não aceita Cristo Jesus como seu Salvador, que não aceita o poder justificador do sangue do Cordeiro, será a destruição junto com Satanás e seus anjos, junto com o diabo e seus anjos. A promessa da aniquilação total do pecado, que nós apresentamos ali em Hebreus 9, 22 a 28, ela é a promessa de um mundo em que o mal não existirá mais, em que a possibilidade do pecado voltar estará resolvida. Porque Deus perdoou, Deus é justo, e não há nenhuma sombra de dúvida sobre a justiça do caráter de Deus e sobre a amorosidade da sua lei. É nesse mundo que eu quero viver. O mundo perfeito, sem pecado, um mundo perfeito sem maldade, um mundo perfeito em que tudo aquilo que há de nocivo, de destruidor do pecado, tudo aquilo que há de mal, a morte e o seu aguilhão foram aniquilados de uma vez por todas. Eu espero que você esteja lá também. Um abraço para todos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Obrigado aí. Eu sei que não é fácil, né, manter o ministério, mas Deus nos sustenta e Deus nos guia aí. Ele mandou o conteúdo mais uma vez. Valeu, Ricardo, pelas entrelinhas, pelo livro, pela ponte literária que nos enriquece tanto. E agora, então, pessoal, antes de nós encerrarmos esse vídeo, nós temos ainda mais uma participação do Marcos André, que vai trazer para nós aqui as perguntas para discussão. Então, Marcos André, mais uma vez, é com você e encerra esse estudo como você iniciou, com uma oração. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, aquela parte onde nós tratamos de maneira mais prática, né, dos assuntos que foram tratados até aqui de maneira teológica. A primeira pergunta diz assim: há uma tendência de oferecer sacrifícios em troca de salvação, como atos de penitência ou privação, como jejum, né? Como essas práticas devem ser vistas à luz do sacrifício de Jesus e do fato de que a cruz pôs fim a todos os sacrifícios. Nós vivemos numa sociedade com um pensamento católico, né? Nós fomos formados
dentro desse pensamento e ainda temos aquela tendência de achar que se estamos sofrendo é porque Deus está nos punindo por algum pecado que cometemos ou alguma coisa desse tipo. Esse tipo de pensamento ele pode tirar o verdadeiro foco do tamanho da malignidade do pecado e também do que Cristo realmente fez na cruz por nós, porque nós achamos que já passamos pelo sacrifício, já passamos pela punição e tudo bem. E às vezes até quando somos levados, né, à comissão de uma igreja para que a igreja reprove alguma atitude nossa, seja ela um grande pecado ou mesmo um pequeno pecado como a gente considera, né, uma fofoca ou coisas assim, ou deixar de atender a um irmão que está necessitado, e tudo isso deve ser olhado à luz da cruz de Cristo. Pecadinhos, eles devem ser olhados à luz da cruz de Cristo, né? Cristo sendo condenado por aquele pequeno pecado que eu estou cometendo. É isso que significa, né? Quando nós nos colocamos nessa posição de que eu estou pagando pelos meus pecados, estou pagando penitência pelos nossos pecados, eu estou minimizando o sacrifício de Cristo, né? Qual é o papel do sacrifício do cristão? Os sacrifícios que nós devemos fazer, né? As coisas que nós devemos abandonar e coisas assim. Jesus disse que precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo. Paulo disse que devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, né? Qual é a relação entre essas instruções e Hebreus 13, 15 e 16, que diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Se nós queremos atrair pessoas para Cristo, nós devemos agir como Cristo, nós devemos olhar para Cristo, para suas atitudes e agir como Ele. Sabe que nós somos bons pregadores e vivemos pouco o Evangelho, né? Cristo fazia exatamente o contrário. Ele vivia muito e pregava muito pouco. Somente quando alguém ia até ele e pedia alguma orientação, aí ele falava, aí ele pregava, porque a sua ocupação maior era em Atos. Jesus viveu numa sociedade terrivelmente corrupta, uma sociedade terrivelmente prostituída, uma sociedade em que os pecados sexuais eram cometidos à luz do dia, no meio da rua, né? As pessoas eram ímpias ao máximo, as injustiças sociais estavam expostas ao máximo. Era comum naquela comunidade pessoas jogarem, né? Só para a gente ter uma ideia, os cristãos eram jogados para serem comidos por leões. Então esse era o pensamento comum naqueles dias. E Jesus Cristo poucas vezes confrontou essas coisas, a menos que as pessoas viessem buscá-lo, né? E nós somos muito ativistas contra o pecado dos outros, né? E somos muito pouco de ação. Nós temos que ter mais ação, nós temos que ser mais Cristo para as pessoas e falar menos sobre quem nós somos, quem nós gostaríamos que as pessoas fossem, coisas desse tipo, né? Então, Jesus atraía as pessoas pelos seus atos de bondade, atos de misericórdia. Então, se nós queremos ser luz para esse mundo, nós não podemos ser uma luz apagada. Nós precisamos que os nossos atos, que a nossa bondade em favor do próximo, atraia pessoas para Cristo e, assim, essas pessoas possam, então, ser transformadas pela presença do próprio Cristo em nós e também pelos ensinos da palavra, aí sim, quando solicitadas, né? Ao invés de sermos militantes, nós devemos ser mais ativos no evangelho prático, né? Eu quero convidar você mais uma vez a orar comigo, pedindo a Deus que nos auxilie, que nos encha do seu Espírito para que possamos tomar essas atitudes práticas todos os dias e ser luz na vida das pessoas. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pela Tua misericórdia e pela Tua bondade. Mais uma vez, nós queremos nos colocar na Tua presença, Senhor, para que o Teu Santo Espírito nos molde e nos faça mais parecidos com Cristo. Que a cruz de Cristo, que a vida de Cristo, os exemplos de Cristo possam nos transformar e formar Cristo em nós a cada dia. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito continue fazendo essa obra, nos permitindo estar totalmente preparados no dia que Jesus Cristo voltar para nos buscar. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus.
Bom, pessoal, agora sim, então encerramos aqui esse estudo, esse 9º vídeo, e nos vemos então no 10º vídeo, onde nós vamos falar sobre o caminho através do véu, ainda estudando, né, o santuário no livro de Hebreus. Então, pessoal, se cuidem, espero que todos estejam muito bem, cuidando dos seus queridos também, e nos vemos até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.